Olá, amigo! Hoje vamos falar sobre um tema muito sério, mas que pode salvar a tua vida: o acidente vascular cerebral, ou AVC, popularmente conhecido como derrame cerebral. Mas o que é AVC? Você sabia que o AVC é uma das principais causas de morte e incapacitação no mundo? Mas a boa notícia é que, na maioria dos casos, podemos prevenir. Neste vídeo, que faz parte de uma série de 3 vídeos sobre o AVC, nós exploraremos os fatores de risco que podem levar a um AVC e como você pode se proteger. Fique conosco e interaja, pois ao final desse vídeo teremos algumas perguntas para vocês. O que é o AVC? O AVC ocorre quando o fornecimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido. Isso pode acontecer de duas maneiras: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. No caso do AVC isquêmico, um tipo mais comum, que representa cerca de 87% dos casos. Isso acontece quando uma artéria que leva o sangue para o cérebro fica bloqueado por um coágulo. No caso do AVC hemorrágico, este tipo ocorre quando o vaso sanguíneo se rompe nesse caso, causando sangramento cerebral ou hemorragia cerebral. Ambos os tipos podem causar danos significativos, muitas vezes pode ser fatal para o paciente. Neste ponto, vamos despertar a sua curiosidade. Você já conheceu alguém que sofreu um AVC ou um acidente vascular cerebral? Como foi a experiência dessa pessoa? Deixe seu comentário. E se você chegou agora, convido para você se inscrever, dar um like e ativar o sino. Você já se perguntou qual o impacto do AVC no mundo e na comunidade? O AVC não afeta apenas a pessoa que sofre o AVC, mas também afeta amigos, familiares, a sociedade como um todo. As consequências podem ser devastadoras, o que pode levar à perda da habilidade motora, dificuldade de comunicação e até mesmo as mudanças emocionais. Os números são alarmantes. Em todo o mundo, cerca de 500 milhões de pessoas sofrem um AVC a cada ano. Em cada 3 sobreviventes podem enfrentar um novo AVC dentro de aproximadamente um ano. Você sabia que ter um AVC é uma das experiências mais temidas da maioria das pessoas? Como você se sentiria nessa situação? Comente aqui abaixo. O primeiro fator de risco que pode vir causar o AVC e que nós vamos abordar é sobre a idade avançada. O risco de AVC aumenta com a idade, especialmente após os 55 anos de idade. Quanto mais velho você ficar, maior serão as chances. Enfatizando ainda mais, com grande vontade de ajudar você que nos assiste, podemos dizer que o AVC, por exemplo, aumenta com a idade, mas a doença também pode ocorrer em pessoas mais jovens. A probabilidade de ter, por exemplo, um AVC dobra a cada década após os 55 anos de idade, sendo que o AVC é mais comum em pessoas com mais de 60 anos de idade, mas os casos em jovens têm se tornado mais frequentes. Mas a incidência de AVC em jovens vem crescendo desde a década de 80, sendo que aproximadamente um quarto dos AVCs acontece em pessoas com menos de 65 anos de idade. Podemos estar dizendo aqui para vocês também que um outro fator de risco que pode vir causar o AVC é a hipertensão arterial. Esta é a principal causa do AVC. A pressão alta, que pode danificar as artérias que levam sangue ao cérebro, sim, pode vir a acontecer isso. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente vascular cerebral, que conhecemos como AVC. A hipertensão, também conhecida como pressão alta, é uma doença silenciosa que ocorre quando a pressão sanguínea ou a pressão do sangue nos vasos sanguíneos se mantém acima de 140/90. A pressão alta faz com que o coração tenha que trabalhar mais para distribuir o sangue no corpo. A hipertensão, por exemplo, é responsável por cerca de
80% dos casos de AVC no Brasil. Outro fator de risco que pode vir causar o AVC é o tabagismo. Fumar aumenta a formação de coágulos e reduz a oxigenação do sangue. Se você é fumante, considere parar. Sim, fumar aumenta o risco de AVC. Fumantes têm um risco 2 vezes maior de sofrer um AVC do que uma pessoa que não fuma. Estima-se que cerca de 20% dos casos de AVC estão relacionados ao tabagismo. O cigarro, por exemplo, triplica o risco de AVC em jovens e saudáveis. O tabagismo aumenta, assim, o risco de AVC. Por quê? Porque ele favorece, assim, a formação de placa de gordura nos vasos sanguíneos, podendo também, assim, desenvolver coágulos, o que, assim, vai restringir, assim, consequentemente, o fluxo sanguíneo. Além disso, aumenta também a pressão arterial e a frequência cardíaca. Podemos, assim, reduzir, assim, a quantidade de oxigênio transportado no sangue, uma vez que vai obstruir essa circulação. Portanto, faz o coração trabalhar mais nesse caso. Então, você já sabe que o tabagismo pode vir causar o AVC. Olha só, quantos fatores de risco podemos controlar? Você se identifica com algum desses fatores de risco? Não se preocupe, o importante é buscar informações e fazer mudanças positivas em sua vida. Diga-nos aqui no comentário e faça um comentário o que você aprendeu aqui nesse vídeo. Agradecemos a você por assistir esse vídeo e aprender um pouco mais sobre o AVC. Não se esqueça, o nosso próximo vídeo sobre AVC está a caminho. E se você está chegando agora nesse canal, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo.